Antidepressivo não trata todo tipo de depressão. Se você já ouviu por aí falando que antidepressivo que é a saída para depressão, tá errado. Assista até o final dessa live para você entender o que eu quero dizer com isso. Boa noite, meu povo! Vamos para terceira live sobre bipolaridade. Essa live vamos falar sobre tratamento na parte bipolar. Vai chegando, vai entrando. Lembrando que essa live também tá no YouTube, tá no Instagram, vai ficar gravada, então você pode assistir pelas duas redes, tá certo? Gente, vamos entrando e vamos entendendo que a pessoa bipolar, ela não deixa de ser uma pessoa depressiva. Sabia disso? Não existe só um tipo de depressão no mundo, existe a depressão bipolar. E que as pessoas acham que tudo que é depressão é igual, mas não. O bipolar é uma pessoa que também é depressiva, também é ansiosa, também tem problema com insônia, também tem problema com compulsão alimentar. Então, a pessoa pode ser um paciente agitado e é muito confundido com ansiedade, são duas coisas diferentes, e ele pode ser sim bipolar. E é por isso que eu tenho feito essa sequência de live. A gente tem a live 1, a live 2, você pode procurar aqui no perfil, tem as duas lives, que eu falei um pouco sobre sintomas, o que é, como que percebe, como que a gente pode perceber que a pessoa tem ou não tem bipolaridade, lembrando que nenhuma das lives substitui uma consulta de verdade. E a live 3, a gente vai para o tratamento. Muito se fala mal do lítio. Quem aqui já ouviu falar sobre lítio? Muitos, eu vejo profissionais falando mal do lítio, mas por falta de conhecimento. A gente vai entender hoje que o lítio está entre os últimos estudos, até como uma forma de proteger o cérebro de uma pessoa que sofre de qualquer questão psiquiátrica ou neurológica, protegendo esse cérebro de demência. O que é demência? O Alzheimer, por exemplo, é um tipo de demência. Então, o lítio, diferente do que as pessoas pensam, algumas pessoas falam, né? O lítio não é para machucar o cérebro do paciente. Pelo contrário, quem machuca é a doença. O lítio vai proteger. A gente chama isso de neuroproteção. O que machuca o cérebro, muitas vezes, são os medicamentos tarjas pretas calmantes, como alprazolam, como clonazepam, o Rivotril, o famoso Rivotril. Esse medicamento em uso crônico, sim, pode causar demência e lesão neurológica. Assim como depressão também pode causar lesão neurológica e outros transtornos psiquiátricos. Vocês sabiam que a depressão, o cérebro de uma pessoa deprimida por anos, uma depressão crônica, né, refratária, arrastada, o cérebro desse paciente pode ficar semelhante a um cérebro de um Alzheimer. Vocês sabiam disso? Coloca aqui pra mim se vocês sabiam disso. Boa noite, pessoal. Bora ficando. Falei um pouquinho aqui. Olha, tem gente nova aqui, viu? Gente que quase... Algumas eu conheço, outras eu não vi aqui nas outras lives. É a primeira vez na live? Fala comigo. Manda pra mim se é a primeira vez ou não é a primeira vez. Mande para um amigo, tá? Que tá sofrendo de depressão ou que faz tratamento por anos e nunca melhora. Pega esse aviãozinho aqui do canto e mande aí para uns 10 amigos. Conhecimento a gente liberta. Muitas vezes, quem aqui já por falta de conhecimento, às vezes tinha uma visão errada de algo e aquilo não fez você romper. Então é por isso que a gente quer trazer conhecimento aqui. Para você entender que muita coisa não é o que falam, tá? Muitas coisas. Pensa na sua área. Você é especialista em alguma coisa, tá? Você é bom em alguma coisa. Já ouviu alguém que não é da sua área falar abobrinha? Já, né? Então, aqui também, eu escuto abobrinha quase todos os dias. Certo, ó, a Janaína, revendedora aqui, falou que ela sim. É a primeira vez, Janaína? Isso sim. Quem mais é a primeira vez, gente, na live? Tem muita gente nova aqui, viu? Muita gente nova. Gente, hoje vocês vão receber aqui um conteúdo
Vocês vão se surpreender. Então, certeza estão aí no friozinho, provavelmente, né, comendo alguma coisa quente, aqui também tá frio. Escute até o final, vão participar da live. Tem dúvidas? Pode mandar aqui embaixo no guarda-chuvinha aqui, ó, interrogação. Se você estiver vendo essa live gravada, você pode mandar nos comentários também, pra gente tirar as dúvidas. Essa live vai ficar gravada. Gente, só retomando, hoje é live 3 de bipolaridade. Semana que vem tem outra live 4. E eu já vou falar pra vocês qual vai ser o tema. É sobre bipolaridade, mas é um aspecto específico. Sim, Cristiane, eu sei, eu vi ali. Que bom que você está aqui, primeira vez, isso aí. Vamos, caso vocês não entendam algumas coisinhas, é importante que vocês durante a semana colocam lá no YouTube ou no Instagram mesmo a live 1 e 2 e assista desde o começo, que é importante pra gente poder entender, tá? Porque às vezes a gente pega uma fala minha muito isolada e aí acaba criando algumas inverdades. Certo? Boa noite, Carline. Carline, gente, é psicóloga e na semana que vem a Carline vai estar aqui comigo, tá? Já vou falar qual que vai ser a parte específica da live da semana que vem. A Sheila também, primeira vez. Boa noite, Sheila. Quanto tempo? Precisando, estamos aí, tá certo? Então vamos lá, gente. Um resumo das outras lives para você que não viu. Tem bastante gente aqui pela primeira vez. Lembrete, tá? Bipolar não é duas caras, bipolar não é uma pessoa que muda de humor, certo? A pessoa pode variar entre depressão e irritabilidade, por exemplo. Quem aqui nunca conheceu uma pessoa irritada, agitada, aquela pessoa que não para, aquela pessoa que rói unha, aquela pessoa que fala muito rápido e a gente acha que isso é o quê? Ansiedade. E nem sempre isso é ansiedade. Isso é uma hiperatividade, uma agitação mental, uma psicoagitação ou uma agitação motora. Então, isso pode ser um dos sintomas da bipolaridade. E que muitas vezes a gente confunde com TDAH. É muito comum ter o TDAH e evoluir para a bipolaridade, ou ter o TDAH junto com o bipolar, mas muitas vezes são dois diagnósticos separados e a gente, como profissional mesmo, a gente confunde, porque os diagnósticos são muito parecidos. Quer ver um exemplo de doenças físicas agora, tá? Por exemplo, dengue e chikungunya. São muito parecidos os sintomas, concorda? Os dois têm febre, os dois pode ter a boca amarga por causa do que ataca o fígado. Os dois têm febre muito alta, dor no corpo, mas tem algumas coisinhas que fazem a gente pensar mais em chikungunya ou mais em dengue. Exemplo, é a mesma coisa o TDAH e bipolaridade. TDAH e outros diagnósticos. O bipolar junto com o border, tá? Então, às vezes tem coisas que a gente acha que é e não é, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que lembrar que bipolaridade, diferente do que se fala por aí, ó, primeira abobrinha da noite, que não são pessoas que mudam simplesmente de humor. Isso pode acontecer, mas o bipolar é muito mais questão de energia. Como assim? Tem bipolares, gente, que quando tá na fase boa, eles trabalham demais ou eles têm impulsividades como vícios, dependência química. Eles podem, às vezes, ficar mais falante, mais sociável, mais galera, entendeu? E quando eles estão na fase depressiva, eles podem... a depressão é mais fácil, né? Eles ficam mais isolados, sem energia, cansaço. E é muito comum ver bipolar com doenças autoimunes. Doenças que é difícil saber a causa. Por quê? Porque a bipolaridade é uma inflamação cerebral, assim como a depressão unipolar, que é a depressão clássica. E isso pode inflamar todo o corpo. Alterar o sistema imunológico, tem muitos bipolares que têm um diagnóstico de fibromialgia ou algumas doenças autoimunes. Quem aqui conhece o que é doença autoimune? É muito comum,
tá? Tudo bem, Daiane? Boa noite. Gente, eu não consigo acompanhar os comentários, tá? Se tiver alguma pergunta, faça aqui embaixo, aqui nesse guarda-chuvinha aí, esse ponto de interrogação, certo? Então, bipolaridade é isso. É claro que eu falei algo mais profundo nas outras lives, por isso que eu oriento vocês olharem lá. Hoje eu vou falar sobre tratamento. Tratamento. Afinal, a gente usa antidepressivo em toda depressão ou não? E a resposta é não. Eu não uso antidepressivo em todas as depressões. Como assim, Thaís? Antidepressivo não é antidepressão, então a pessoa tem depressão, ela usa o antidepressivo, tá tudo certo. Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim, gente. E aí onde mora o mistério da psiquiatria. E que muitas vezes a gente tem que fazer um longo acompanhamento com o seu médico psiquiatra para ele poder chegar a um diagnóstico concreto, certo? Vou tomar água, porque na última live eu tossi demais. Eu sou agitada, preciso ter alguma coisa para fazer sempre, ó. Isso, a pessoa comentou isso aqui, né? Isso é muitas vezes confundido com ansiedade, né? Eu ia entrar aqui na parte do tratamento, mas é importante eu fazer essa diferenciação. Eu já falei nos meus outros vídeos sobre isso. As pessoas confundem ansiedade com hiperatividade. Ah, mas hiperatividade não é aquele moleque, né? Acelerado que tem TDAH? Nem sempre, tá? A hiperatividade pode ser física ou mental, onde a mente não para e causa a desconcentração. Vamos colocar assim, a falta de concentração. Ou tem dificuldade com insônia. Nossa, doutora, minha cabeça não para, que eu não consigo dormir. Isso é hiperatividade. Agitação mental. Isso pode estar no TDAH, como pode estar em outros diagnósticos. E as pessoas confundem isso com ansiedade. Tipo, balançar a perninha, morder canto da unha, roer unha. As pessoas falam, ai, fulano é muito ansioso, não para quieto. Isso não é ansiedade. É claro que o hiperativo, a pessoa com hiperatividade ou agitação mental, ela também pode ter ansiedade. Mas são duas coisas diferentes. Vocês sabiam disso? Sabiam, gente? Não sabia, gente? Fica aqui no perfil, começa a me seguir, porque aqui tem muito conteúdo referente a essas questões, tá? Referente a esse assunto. Então, é uma diferença. Ansiedade é um sentimento, vamos colocar assim, uma sensação de preocupação com algo que você não sabe que vai acontecer, mas você fica ali, ai meu Deus, será que? Tá? E isso pode dar uma sensação. Isso pode vir junto com sintomas físicos, mas geralmente essa agitação, essa agonia no corpo é uma hiperatividade, certo? Então, baseado nisso, a gente vai falar sobre o tratamento. O tratamento na bipolaridade. É um mistério muito grande, porque como eu falei no começo da live, e tenho certeza que você se surpreendeu, não é toda depressão que vai resolver com antidepressivo. E eu falo mais, tem uma depressão que se você colocar antidepressivo sozinho, ou às vezes mesmo associado com outras medicações, esse antidepressivo pode piorar a depressão. Vocês sabiam disso? Coloca aqui pra mim. Sim, sabia? Não, não sabia. Gente, eu tô com frio, eu tô com a cobertinha aqui nas minhas pernas, porque olha, eu tô de calça, tô com meia e eu tô com frio. E aí, vocês sabiam disso? Que não é toda depressão que aceita antidepressivo? Pode ser que não melhorem e pode ser que às vezes alguns casos pode até piorar. E aí, nesses casos de piora, pode entrar o estado misto da bipolaridade, que fica mais difícil de diagnosticar o bipolar. Vamos conversar então. Mas por que pioraria a depressão? Aí a gente vai conversar, certo? A Elisane falou não sabia, a Roseli falou sim sabia, ótimo, mas alguém não sabia ou sabia?
Vamos entender, gente, que não existe dois tipos basicamente de depressão. É claro que existem outros aí, mas basicamente dois tipos de depressão, tá? A depressão unipolar e a depressão bipolar, que é o foco das nossas lives das últimas semanas, certo? Existem esses dois tipos de depressão. Se a pessoa tiver depressão bipolar, é porque ela é bipolar, ok? E a depressão unipolar é que ela fica só num polo. E que ela a gente conhece como a depressão clássica, né? E que essa depressão unipolar, ela geralmente não tem uma agitação como a depressão bipolar tem. Ela não tem a fases de hipomania ou mania como a depressão bipolar tem. Essa depressão unipolar, de unidade, um único polo, essa depressão, sim, melhora com antidepressivo clássico. Como assim antidepressivo clássico? Exemplo de antidepressivo clássico: fluoxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, escitalopram, sertralina, duloxetina. Tô colocando os nomes científicos aqui, não de marca, não as marcas, referência, né? Então, esse povo aqui, depressão unipolar, vai melhorar com antidepressivo. Vai acalmar a mente, vamos dizer assim. Vai começar a dormir melhor. Vai melhorar a disposição física. Já esse pessoal aqui da depressão bipolar não vai melhorar com antidepressivo clássico, mas sim com outros tipos de remédio que vão agir como antidepressor, mas que não são os antidepressivos que eu acabei de citar, que são os clássicos. Esse pessoal aqui vai melhorar geralmente quando a gente coloca estabilizador de humor. Afinal, o bipolar oscila o humor, e quando eu falo humor, eu falo de energia, e o estabilizador vai fazer o que com esse paciente? Estabilizar o humor do paciente. Correto? Então, esse pessoal aqui, bipolar, eles precisam receber estabilizador de humor junto com o antidepressivo, ou às vezes um outro tipo de antidepressivo que não seja o clássico. Certo? Por isso que eu digo para você que esse pessoal que é depressão bipolar, se eles receberem só o antidepressivo clássico, eles podem piorar. Por quê? É como fosse assim, gente. Vou explicar pra vocês. É como a depressão. Presta atenção que vocês vão entender. Calma aí. Coloca o tic-tac pra funcionar. Calma que eu vou explicar, tá bom? É como fosse assim, o antidepressivo clássico, sertralina, escitalopram, fluoxetina, venlafaxina, antidepressivos clássicos, tá? E depois, no final, se tiverem dúvidas, doutora, esse remédio aqui é qual classe? Aí eu vou explicar pra vocês. Ele é como fosse uma energia que eu vou dar pra esse depressivo unipolar. Então, esse antidepressivo clássico é como fosse assim, uma gasolina pra dar o up, ok? Agora, se eu colocar esse up sozinho aqui no depressivo bipolar, e esse depressivo, ele já tem ali, ao mesmo tempo que ele é depressivo, ele é agitado, ao mesmo tempo que ele é depressivo, ele tem uma fase de muita euforia, adivinha o que vai acontecer? Esse paciente não vai ficar aqui no meio. Esse paciente vai ficar muito alvoroçado ou oscilando o tempo todo. Porque é como eu estivesse colocando fogo gasolina no fogo. Agora, se eu coloco o estabilizador junto, ele não vai nem para baixo na depressão e nem para cima, ele fica no meio. Porque esse paciente tende a ser mais ativado. Esse paciente aqui, da minha coluna aqui à direita, ele costuma ser uma pessoa mais elétrica, mais energizada. Como eu falei para vocês, bipolaridade fala sobre energia. Então, se eu coloco um antidepressivo que dá o up nesse paciente aqui, esse paciente pode piorar ou ficar oscilando, que nem uma bola quicando no chão. Agora, se eu coloco um antidepressivo
ou algo parecido junto com estabilizador de humor, opa, eu freio esse paciente. Qual que é o problema, gente? Vocês acham que o paciente procura a gente mais na fase depressiva, onde ele quer morrer e não vê ninguém? Ou ele procura a gente na fase que às vezes pode ser boa ou que ele tem muita energia? Ele procura a gente na fase depressiva. E se eu não estou acompanhando esse paciente, se eu não conheço a história desse paciente, né? Se eu não tenho toda uma trajetória, eu não vou saber se ele é um depressivo unipolar ou depressão bipolar, porque as depressões, as duas, são muito parecidas, certo? E aí, se eu coloco um remédio nesse paciente, esse paciente some e nunca mais volta, como que eu vou avaliar como que ele vai se comportar com essa medicação? E muitas vezes, o que acontece com o paciente depressivo, independente de qual seja a depressão? Quando ele melhora, o que ele faz? Ele volta ao médico, faz tratamento certinho, faz acompanhamento certinho, gente? E aí? Me responde, bora lá. O paciente veio depressivo pra mim, eu não sei se é depressão bipolar ou unipolar. Coloquei remédio, a princípio, uma depressão clássica. E aí eu coloco a medicação nesse paciente. O que acontece? Esse paciente pode melhorar? Pode. Tá? Mas se ele melhora, o que acontece? A maioria some, né? E aí, às vezes, eu não consigo ter uma trajetória. Às vezes, uma depressão bipolar, a gente demora meses para conseguir identificar, certo? Pergunta, a gente joga aqui pra gente, mas eu vou responder aqui, ó. A Rose pergunta, estalopram pra acalmar a ansiedade ou depressão? Pode ser os dois, tá? Depende de cada caso. Carline disse, sempre somem, né? Na terapia não é diferente, certo? A Sheila disse, ele não volta. Geiciana, a maioria das pessoas que eu conheço foram médicos, começaram antidepressivo, melhoraram e nunca mais voltaram. Exatamente. E aí, a gente precisa saber. Esse paciente só vai voltar se ele ficar mal ou se o antidepressivo não fez nenhum efeito. E que pode ser também no bipolar isso. É muito clássico o bipolar, ou ele melhorar muito rápido com a medicação e ele larga e eu não consigo dar seguimento, ou ele demora demais ficar bem porque ele fica oscilando, certo? Ou faz efeito muito rápido e de repente parece que perdeu o efeito. Quem aqui já ouviu falar, meu antidepressivo estava super bem, de repente perdeu o efeito? Pode ser uma bipolaridade, certo? Geiciane, tenta mandar aqui no final, que é uma pergunta muito boa essa que você fez, tá? Certo. Então, a bipolaridade, ela vai ser tratada com o quê? Ou com o estabilizador de humor, gente, vai ser o carro-chefe. Por quê? Porque estabilizador de humor não vai impedir só que o paciente vá para a parte positiva. Positiva entre aspas, né? Que não é nada bom. Euforia, energia, ou às vezes, muito se confunde, tá? Psicólogos. A gente acha que hipomania e mania é só fase boa, a pessoa fica só alegre. Não, às vezes a pessoa pode ter uma hipomania mista, ficando apenas irritado e muito irritado. E nunca chegar a essa fase boa que a gente acha que o bipolar tem, entendeu? E aí oscila entre depressão e irritabilidade. Depressão, irritabilidade muito intensa, explosão, comportamentos compulsivos. Uma impulsividade muito grande. Aí a gente fica pensando, impulsividade por compras? Nem sempre. Às vezes uma impulsividade no comportamento. Comportamentos de risco, pavio curto demais, conflitos no trabalho, conflito na família, e depressivo, e irritado, e depressivo, e irritado, e depressivo, e trabalha demais. Depressivo, agitado demais, certo? Então, o carro-chefe de um tratamento bipolar vai ser o quê? Estabilizador de humor. Porque se eu tenho um paciente que oscila, eu tenho que colocar o que para ele? Estabilizador de humor. E aí, estabilizador de humor podem ser
os clássicos, por exemplo, o lítio, que uma galera fala besteira por aí, que eu tenho que ficar ainda ouvindo isso. Vejo pacientes que eu encaminho para o psicólogo e o psicólogo às vezes... Não, gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem psicólogos aqui, tá? Mas tem colegas nossos, seja médicos e psicólogos, que falam mal da medicação sem propriedade, tá? Isso eu falo porque eu vejo. Já vi fono falando besteira, já vi psicólogo falando besteira, já vi psiquiatra falando besteira, já vi médico geral falando besteira, já vi enfermeiro falando besteira, né? Então, estabilizador de humor pode ser principalmente o queridinho. A gente vai ver até o final dessa live que existem estudos. O último congresso agora, tá, de psiquiatria, foi dito isso. Tem outros estudos na neurologia também que dizem, né, os estudos, que o lítio pode proteger o cérebro do paciente, não só bipolar, mas também depressivos, hiperativos, e que isso reduz drasticamente a demência. Então, quando a gente fala de estabilizador de humor, ele vai estabilizar o seu humor, só que pode ser lítio, pode ser que tipo de estabilizador? Depakote, ácido valproico. Quem aqui já ouviu falar do Depakote, gente? Depakote, que é o mesmo, né? É o princípio ativo, tem ácido valproico ali dentro, que é o Depakene também. Tem o Torval. O que eles são? Lamotrigina. O que eles são na raiz da produção deles, da invenção desses remédios? Eles são anticonvulsivantes. Nossa, tá muito complexa essa live. Calma que você vai entender. Na medicina, gente, o remédio foi feito para uma coisa e a gente vai descobrindo que ele é usado para outras coisas. É muito comum a gente usar estabilizadores de humor que são, na sua origem, remédios para convulsão, epilepsia, o antigo acesso, que os antigos falavam, né? Acesso. Sheila, manda pra mim a pergunta pra não se perder, tá? No final eu respondo. Manda aqui nesse guarda-chuvinha aqui que eu falei, tá? Eles foram feitos pra convulsão, mas que hoje, há muitos anos já, a gente usa pra quê? Como estabilizador de humor. Então você vai ver às vezes o paciente que não tem convulsão, nunca teve, usar remédio pra convulsão, que absurdo. Não tá nada errado, gente, tá correto. Tá? A gente usa medicamentos que foram feitos para outras coisas, hoje a gente usa para outras finalidades, certo? Outra coisa que a gente usa também como estabilizador de humor, antipsicótico. Meu Deus, esse remédio foi feito para esquizofrenia e tá usando em mim? Sim, tá? Ah, mas aí eu vou desenvolver esquizofrenia. Não, você não vai desenvolver esquizofrenia. Antipsicóticos que a gente conhece. O que é antipsicótico? Foi feito para psicose, para alucinação, para delírio, mas que hoje a gente usa às vezes para sintomas de ansiedade, usa para estabilizar o humor, usa para insônia. Então essas medicações que eu vou citar hoje na live aqui para você não é usado só na bipolaridade e muito menos só para esquizofrenia. Existem pacientes que são apenas ansiosos ou depressivos unipolares e que a gente usa antipsicótico. Ah, mas esses psiquiatras é tudo doido. Ó, quer acabar com a gente, quer acabar com o cérebro. Gente, não é porque o remédio foi feito para esquizofrenia que a gente não usa. Isso é baseado em estudo, em questões legais, corretas. Quer ver um exemplo de uma medicação? Uma medicação que é um antipsicótico. Ela é usada também como antidepressivo. Ela é usada para insônia. E ela é usada também para bipolar ou instabilidade de humor. Sabe qual que é o nome? Quetiapina. A quetiapina, doutora, pra mim a quetiapina foi horrível. E aí vai ter paciente que vai falar assim, pra mim foi ótima, foi maravilhosa.
Por quê? Porque uma roupa que fica boa em mim não quer dizer que vai ficar boa para você. Então, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. A quetiapina, ela pode ser usada desde uma pessoa que é apenas ansiosa ou que é um depressivo unipolar, porque ela também serve como potencializador de um antidepressivo clássico. Por exemplo, eu vou usar aqui a desvenlafaxina, que é um antidepressivo clássico, e eu vou usar a quetiapina. Essa quetiapina pode potencializar o efeito do antidepressivo. Então, você pode estar usando quetiapina mesmo sem diagnóstico de esquizofrenia, certo? A quetiapina é usada também como um antidepressivo, principalmente nos bipolares. Só que qual que é a diferença? A diferença é nas doses, tá? É muito complexo para explicar para vocês. Mas tem paciente que vai tomar 25 miligramas de quetiapina para insônia, até 100 miligramas. Tem paciente que vai usar 300 miligramas de quetiapina para antidepressivo, como antidepressivo. E tem pessoas que vão usar 600, 800 miligramas de quetiapina para outros diagnósticos, como bipolaridade grave ou então esquizofrenia. Então veja que a quetiapina é um exemplo dos medicamentos que podem ser usados em diversos diagnósticos. Por quê, gente? Guarda isso para vocês. Guarde isso. Na psiquiatria, a gente não trata um diagnóstico. A gente trata sintomas. Como assim? Eu não tenho um remédio que é para esse diagnóstico. A não ser o TDAH, né? Apesar que o Venvanse é também usado em algumas depressões, tá? Mas Ritalina também é mais para o TDAH, né? Mas a maioria das medicações, elas não são usadas para um diagnóstico. Por exemplo, essa medicação aqui, ela foi feita para tratar apenas esquizofrenia. Essa medicação aqui foi feita e é usada apenas para bipolar. Não. Na psiquiatria, assim como na medicina, remédios foram feitos para tratar sintomas e que podem estar em diferentes doenças, em diferentes transtornos. Então, eu posso colocar numa sala 20 pacientes, eu ia falar alunos, né? 20 pacientes. E cada paciente pode ter um diagnóstico diferente do outro. E pode ser que vários, ou talvez todos, tenham uma medicação em comum. Então, eu posso, por exemplo, ter um esquizofrênico, um bipolar, um ansioso, um depressivo unipolar, e todos eles usarem, por exemplo, o lítio. Ou, por exemplo, a quetiapina. Então, gente, quando o médico passa a medicação para você, fique tranquilo, apesar que você deve questionar, tá? Mas escute o seu médico, o seu profissional. E se algo de fora falou o contrário dele, traga para consulta, questione. Doutora, a senhora não acha que é tal coisa? O que a senhora me diz? Me explica. Certo? Legal até aqui? Voltando, gente, para a parte do estabilizadores. Existem vários tipos de estabilizadores de humor, que é o nosso carro-chefe para o tratamento da live de hoje, que é de bipolaridade. Certo? A gente pode ter aí lamotrigina, vou falar nomes, tá? Lamotrigina, Depakote, Depakene, que é os ácidos valproicos, né? O lítio, queridinho, lítio. Mas a gente também pode ter antipsicóticos. Antipsicóticos, que eu dei o exemplo, a quetiapina. Mas a gente tem outros mais modernos, né? O aripiprazol, que é o Aristab. O Lutab, que é a lurazidona. Então, são antipsicóticos que podem ser usados na bipolaridade porque eles são estabilizadores. Começou, ó. E o bom, que além de serem estabilizadores de humor, eles também são antidepressivos. Então, além de não deixar você cair, não deixa você subir. Deixa você no meio, na normalidade. Certo? E a gente pode usar, às vezes, antidepressivo clássico no bipolar. Tem, sim, alguns casos que a gente usa. Só que é sempre deixar presente o estabilizador. Certo? Baseado nisso, tem uma pergunta aqui já. Ah, não, a Geisele não mandou, mas tô lembrando aqui. A Geisele
perguntou sobre o Venvance no TDAH, tá? Porque como eu falei que o TDAH pode ser confundido ou pode vir junto com a bipolaridade, se o Venvance pioraria os sintomas ou como que faria esse tratamento caso o paciente tivesse os dois diagnósticos, tá? TDAH e bipolaridade pode vir juntos, tá? Nesse caso, o Venvance seria como fosse o antidepressivo clássico no bipolar. Deixaria o paciente muito mais alvoroçado. A gente fala isso de virada maníaca, né? Que é a virada de mania. A pessoa sai da depressão e vai pro outro lado. Não fica na normalidade. Fica muito acelerado ou muito eufórico. O TDAH puro, a pessoa não fica essa euforia toda. Por isso que eu bato na tecla, que eu vejo uns vídeos por aí falando, porque o Venvance, gente, é um medicamento para TDAH, para quem não sabe, tá? É a lisdexanfetamina. Porque o Venvance me deixou muito agitada, porque o Venvance é uma cocaína oral. Gente, para quem não tem TDAH puro, ou para quem não tem TDAH. Então, assim, raramente o Venvance vai dar um efeito assim tão... Então, geralmente, quando o paciente tem os dois diagnósticos, TDAH e bipolaridade, tem que vir junto o estabilizador de humor. Porque se eu colocar só o Venvance, vai acontecer isso. Geiciane tá aí presente? Fala comigo, Geiciane, entendeu? Então, sempre tem que ter o outro. Porque se não tem o outro e a pessoa tem bipolaridade junto, a pessoa fica muito pior. O TDAH puro, quando toma o Venvance, ele fica pleno. Ele fica funcional. Tá? É claro que ele pode ser ansioso, né? Mas existe uma grande melhora na funcionalidade dele. Certo? Então, gente, a gente tem que lembrar disso. Na psiquiatria, principalmente, a gente não tem um remédio para o diagnóstico. Essa é a primeira lição. Segundo, tem remédios que foram feitos para tais coisas, no final a gente tá usando para outras coisas. Tá? A gente chama isso de off-label. Às vezes nem tá na bula, mas a gente usa baseado em estudos, ok? Tá? Uma coisa que quando eu era leiga, e também tem muitos pacientes que têm medo, doutora, mas se eu não tenho tal doença, se eu tomar um remédio, eu não vou desenvolver a doença? Não, não vai desenvolver a doença, ok? E, gente, por que que o meu queridinho é o lítio? Quem aqui já ouviu falar do lítio? Quem aqui já ouviu falar do lítio? Fala comigo. Me responde. Fala comigo. Quem aqui já ouviu falar do lítio? E já ouviu falar mal do lítio? Fala comigo. Enquanto isso, vou responder uma pergunta aqui da Carline, psicóloga. Quando o paciente usa estabilizador de humor, ele pode ficar apático ou não conseguir mais chorar? Boa pergunta, Carline. Isso acontece mais, Carline, em antidepressivos, tá? Alguns antidepressivos, principalmente inibidores de recaptação de serotonina pura, que é, por exemplo, fluoxetina, sertralina, paroxetina, quem mais? Eles podem causar uma apatia. E é por isso que geralmente a gente usa antipsicótico junto com o antidepressivo. Porque existem estudos que quando junto o antidepressivo que pode causar apatia, como esse taloprano também, e eu coloco um antipsicótico junto, por exemplo, a quetiapina, a risperidona, eu posso tirar esse efeito colateral do antidepressivo. Tem alguns antipsicóticos ou alguns estabilizadores de humor que pode acontecer isso, mais raro, tá? O que acontece é o seguinte, o que mais acontece, principalmente no bipolar, é isso. O paciente, ele começa a fazer o tratamento e aí ele tá acostumado. Gente, tem pessoas que passam 1, 2, 3, 10 anos em hipomania. Se você não sabe o que é hipomania, volta na live 1 e 2, tá? Passa anos na hipomania. E isso se confunde muito com o temperamento do paciente. A pessoa ela é muito sociável, ela é muito cheia de energia, ela é muito confiante, ela é muito alegre. Só que, na verdade, ela não tá na normalidade de uma alegria, ela tá numa euforia.
e que passam anos achando que aquela pessoa é assim. Porém, aqui ela tem perdas funcionais de outras coisas. A memória começa a ficar alterada, ela começa a ficar mais irritada. E aí, quando a gente traz o paciente para a normalidade, ele estranha. Porque não é o normal dele, que ele passou anos. Aí a família fala, nossa, mas fulano tá diferente. Fulano tá mais quieto, né? Pode acontecer isso. E o paciente acostumou a ficar na hipomania, que parece ser algo bom, mas não é. Pode dar demência no final da vida dele. E aí parecer que é uma apatia. Mas não chega a ser uma depressão, não. Chega na normalidade. Agora, tem alguns medicamentos na psiquiatria, principalmente antidepressivos clássicos, que pode dar, sim, apatia. Certo? Muita gente aqui falando que conhece o lítio. Uma seguidora fala, uma vez fiz exame de lítio, meu tava bem baixo. Ah, legal você falar isso, que eu vou dar uma informação bombástica agora. Certo? Eu estou tomando e me sinto bem melhor. Olha, pode ser um sinal de que você é um bipolar. Pode ser um sinal. Ou, não, eu vou falar um pouquinho mais sobre o lítio. Agora vamos entrar no lítio, vamos mergulhar nesse mundo, tá? E aí, gente, eu não tomo lítio. Eu faço exame de lítio ou eu não faço exame de lítio? Não, você não faz exame de lítio. Se você não toma lítio, não tem por que você fazer exame de lítio. Ah, mas o meu médico pediu o exame de litemia, que é a dosagem de lítio, para saber se meu lítio tá baixo e repor. Não existe isso. Isso é uma falácia, ok? Não existe isso. Só se dosa lítio em quem tá tomando lítio. Porque se a gente for olhar todo mundo que não toma lítio, seu lítio pode estar baixo e tá tudo bem. Agora, se você precisa de lítio, independente do seu diagnóstico, se você toma lítio, aí sim a gente faz o controle da litemia. Entenderam? Não se dosa lítio igual dosa, vou dosar minha vitamina D, vou dosar meu lítio junto. Não, gente. Ah, mas viu que tá baixo, repõe. Não, você só vai tomar lítio se você tiver critério para lítio. Em que casos que eu tomo lítio? Na bipolaridade, é o mais top medicamento, se ele der certo com o seu organismo, se você suportá-lo, porque organismo é organismo, cada corpo é um corpo, tá? Se você não tiver efeito colateral grave com lítio, ele é maravilhoso, tá? Ele é um remédio antigo, mas maravilhoso. Por quê? Além dele ser antidepressivo, ele é antimania. Então, ele diminui irritabilidade, ajuda na insônia, ajuda na depressão, ajuda na agitação mental. Ele é maravilhoso. Agora, tem paciente que não se dá com ele, tem paciente que se dá, ok? Então, vamos entender isso. A partir do momento que começa a tomar lítio, aí sim o médico vai fazer o controle. Gente, eu tenho pacientes que tomam 5 comprimidos de lítio. Meu Deus do céu! Sim, porque tem casos que precisam de 5, outros de 2. Quem vai determinar para mim, aí é o exame. Se esse paciente está tomando lítio. Se ele não está tomando lítio, não tem porquê. A mesma coisa a gente faz quando a pessoa está tomando o ácido valproico, que é o Depakote, o Depakene, o Torval, porque esses medicamentos também podem ser aliados do lítio ou substitutos do lítio. Na bipolaridade principalmente, mas também na depressão mista, na depressão unipolar, ele pode ser potencializador de antidepressivo. Então, se você recebe a prescrição de lítio, não significa, escute bem, não significa que você é bipolar. Porque a gente não usa lítio só na depressão bipolar. A gente também usa lítio na depressão unipolar. Já ouvi pacientes falarem bem e outros mal do lítio, sim. Tem pacientes meus que se dão super bem com lítio, outros super mal, tá? Qual que é a treta com lítio? Vamos lá. Algum dos mitos que as pessoas falam. Mitos assim, não é que é mitos. As fake news, gente, surgem de que forma? As pessoas pegam uma verdade,
num contexto errado e aí coloca em outro contexto, sabe? Aumenta, vamos dizer assim. Por exemplo, tem pacientes que podem tomar lítio e esse lítio prejudicar o rim? Sim, tem. Tem pacientes que podem tomar lítio e pode alterar a parte de hormônio da tireoide? Sim, tem. Calma aí que eu vou explicar. Tem paciente que às vezes pode ter muita retenção de líquido? Sim. E inchar? Sim. E tem paciente que refere ganho de peso. Esse último não é totalmente verdade. Esse último, o ganho de peso, tem relação com a retenção de líquido. Tá? Já existem estudos que colocam que o lítio não faz esse ganho de peso como as pessoas falam. E se ele está sendo usado por um transtorno psiquiátrico e esse transtorno causa compulsão alimentar, se eu coloco o lítio e esse transtorno se normaliza, logo esses pacientes podem até perder peso. Conseguiu entender? Se eu tô, por exemplo, bipolar, é muita compulsão alimentar. E eu faço esse paciente voltar à normalidade com lítio, esse paciente mesmo tomando lítio pode perder peso. Tá? Então a gente confunde muito ganho de peso por causa da medicação e ganho de peso por causa do transtorno. Mesma coisa libido. Tem muitos medicamentos que podem baixar a libido? Sim, mas a própria depressão também já baixa a libido. Então será que o seu sintoma é por causa da medicação ou do transtorno que ainda não está resolvido? Essa é a primeira treta com lítio. Segunda treta que eu falei ali, né? Com o lítio, retenção de líquido. Retenção de líquido geralmente é quando o paciente não está tomando a água adequadamente. Então, por isso que eu oriento o paciente, ó, água. Taca-lhe o pau na água. Outra questão, renal. Eu tenho centenas de pacientes tomando lítio. Uma pessoa deu intoxicação por lítio. E aí eu tava monitorando. Por quê? Quando o médico responsável coloca o lítio para você, ele faz monitoramento. Ah, doutora, esse monitoramento é semanal? Não. Depende do paciente. É dentro de alguns dias de introdução de lítio ou pode ser semestral. Depende de como está. Tá? Aí entra a litemia. Aí entra a gente fazer a avaliação de quanto de lítio está chegando no seu sangue. O que é a litemia, gente? A litemia é o seguinte, eu sou uma paciente, essa pessoa do meu lado é outra paciente. Estão vendo esse paciente? Não, né? Então tá bom, são duas pessoas. Uma, às vezes, está tomando 3 comprimidos e outra tomando 2. E o exame dá a mesma coisa. Por quê? Porque depende da absorção de cada organismo. Esse exame que vai falar pra mim quanto que tá chegando no sangue de verdade. Vai ter paciente que vai tomar 5 lítios, outro vai tomar 2. Na mesma dosagem. E aí vai fazer o exame vai falar pra mim se tá ok, se tá de boa, se dá pra manter, se a gente sobe, se a gente desce. É o exame que manda, tá? E dessa forma, não vai acontecer intoxicação assim do nada, tá bom? E outra coisa que o pessoal fala, tireoide. O lítio pode dar alteração no exame da tireoide, mas o lítio não altera doença, não dá doença na sua tireoide. Muitas vezes dá alteração no exame ali, e que a gente consegue controlar durante o uso do lítio. Isso não quer dizer que o lítio está machucando a sua tireoide. Tanto é que mesmo que você tenha problema na sua tireoide, eu posso colocar lítio em você legalmente, juridicamente respaldado. Então, existem essas coisas, essas controvérsias com o lítio. Mas o lítio, gente, é anti-suicida, ele é anti-autolesão, ele é anti-pensamentos suicidas e pensamentos agitados, ele é antidepressivo, ele melhora muito. Existem estudos que a gente usa lítio até em TDAH que não tenha bipolaridade. Existem estudos que a gente usa lítio até para quem tem demência ou pré-demência. Então, o lítio, ele é um coringa. Ele é maravilhoso. Só a questão
que às vezes pode acontecer da pessoa não suportar. Tem gente que tem muito tremor com lítio e ânsia de vômito. E às vezes o organismo não aceitou mesmo. Certo? Vamos ver se tem perguntas sobre o lítio. Ah, tá. A Cristiane perguntou: qual a dosagem ideal do lítio no sangue? Certo. A glicemia, ela pode variar entre 0,8 e 1,2. Então, eu faço na média. Eu coloco ali 1,0 é o meu objetivo, tá? 0,8 se o paciente estiver super bem, psicologicamente, não tá tão irritado, não tá tão depressivo, a gente pode chegar até 0,8. Antes disso, tá fraco. Acima de 1,2, tá forte, a gente reduz. Então, a gente fica na média ali de 1,0, certo? Só psiquiatra pode passar lítio? Não, gente. Na verdade, na medicina, qualquer médico que formou 6 anos, ele pode prescrever qualquer coisa que ele quiser, desde que ele se sinta preparado para aquilo. Então, por exemplo, um médico de posto pode prescrever remédios psiquiátricos? Pode. Mas talvez ele não tenha todo o conhecimento para casos graves. Mas casos leves de ansiedade e depressão, ele pode. Ele pode renovar uma receita psiquiátrica? Pode. Eu posso passar um medicamento de reumatologista? Posso. Tá? É claro que você precisa estar em acompanhamento, de preferência, mas prescrever, eu posso. A Janaína perguntou: bipolar tem transtorno alimentar? Sim, muito. Muitos bariátricos, não todos, muitos bariátricos têm transtorno bipolar ou desenvolve pós-bariátrica. Todo bariátrico é? Não tô falando isso pra vocês. Muitos TDAHs têm compulsão alimentar, transtorno alimentar? Sim. Mas como o tema hoje é bipolaridade, muito bipolar tem sim compulsão. O que acontece? Tem alguns bipolares que vão para compulsão de compras. Comprar. Outros vão para compulsão por drogas. Álcool, drogas. Álcool é droga, né? Fumar. Outros vão para compulsão por sexo, pornografia. Depende. Outros vão para compulsão por trabalho. Depende de como qual contexto você está, qual a sua cultura, enfim, como você foi criado, e depende do seu tipo de bipolaridade, né? Mas tem sim compulsão alimentar, é muita. Por isso que muitos confundem o efeito da medicação com a compulsão. Tipo, tô comendo demais, é o remédio. Tem alguns remédios que podem dar mesmo, abrir o apetite. Mas muitas vezes, quando a gente tá falando de bipolaridade, é porque o seu transtorno não tá estável. No momento que você estiver estável, a compulsão não existe. A Carline pergunta: quando o paciente usa estabilizador de humor, ele... você já perguntou, já respondi. Certo. Outra pergunta: o lítio pode dar ânsia de vômito ou tremor mesmo sendo em baixas doses? Sim, tá? Pode ser um momento de adaptação. Então, eu deixo ali alguns dias, tento às vezes colocar remédio. É tremor? Tem remédios que a gente corta o tremor, tá? Dá pra suportar esse tremor? Dá. Então, a gente coloca a medicação pra tirar o tremor e mantém o lítio. Eu tenho um exemplo de uma paciente. Não sei se ela está aqui ou se ela vai ver essa live. Ela é dentista. Ela toma lítio, tá? E ela começou a ficar muito bem da parte de humor, né? A ansiedade dela melhorou, a irritabilidade dela melhorou, tudo melhorou, tá? Esse é o contexto, tá, gente? Ela melhorou muito com o lítio, certo? Porém, quando chegou uma certa dose, ela tá com a dose de, se eu não me engano, 3 comprimidos de 450. Então, é uma dose alta, assim, moderada alta, né? Que tem pacientes com 5. Então, ela tá tomando 3, eu acho. 3 ou 4, não lembro. E ela é dentista, trabalha. Eu sempre deixo bem claro isso. Gente, o paciente trabalha, vive, não fica aquela coisa, o lítio vai me deixar dopada. Os remédios psiquiátricos deixam a gente em órbita. Não. Ela vive, trabalha, vive normal, ok? E aí ela evoluiu agora com a dose que eu precisei subir, por último, ela começou com tremor. Como ela é dentista,
Não pode tremer, nem um pouquinho. E como isso tava dando prejuízo, né, pra ela, o que eu falei? Fulana, vamos colocar esse outro medicamento aqui, ó, tá? E pode ser que esse medicamento corte o efeito. A última notícia que eu tive dela é que melhorou, certo? Então a gente vê o contexto. O remédio fez tudo de bom, só que deixou um pouquinho de coisa. Então a gente coloca remédio para aquilo. Ah, não, é insuportável, não dá para suportar. A ânsia de vômito, eu tomo remédio para ânsia de vômito, não melhora. Eu já tô um mês tomando o lítio e já passou a fase da adaptação e eu não consigo melhorar. A gente troca, certo? A gente troca. Então é tudo isso. Oséias pergunta, o lítio pode causar tontura ao longo do dia? Pode, mas muitas vezes quem mais causa tontura é o transtorno que você tá tendo, tá? Isso foi bom de você perguntar. Pera aí que eu vou tomar água, gente. Lembra que eu falei pra vocês que muito dos sintomas do transtorno podem confundir com o efeito da medicação? Sim. Por exemplo, tontura, por exemplo, compulsão alimentar, tá? Por exemplo, náuseas. O lítio pode dar essas coisas? Pode, mas também o transtorno pode dar. Doutora, mas daí como que, né, a gente conclui se é uma coisa ou outra? O contexto. A gente tenta permanecer com a medicação e às vezes até subir a medicação. Porque se for o transtorno, eu permanecendo com a medicação e talvez aumentando, se for assim possível, a gente vai melhorar com o tempo. Se a gente só vai piorando, é um sinal de que é um efeito da medicação. Por isso é uma coisa conversada com o seu médico e a gente concluindo aos poucos. Lembrando que, gente, na psiquiatria, raramente medicamentos fazem efeito antes dos 15 e 20 dias. Certo? Então a gente tem que às vezes esperar. Ah, doutora, mas tá uma tontura insuportável, não tô conseguindo trabalhar. Opa, é insuportável? Vem cá, tira o lítio, tá? Por isso me avise se for o seu caso. Certinho? Então a gente confunde muito sintomas que são da doença. Outra coisa, sonolência pela manhã. Quem aqui já ouviu falar, doutora, fulano começou a tomar um remédio e aí ele começou a ficar, igual a Karine perguntou, apático. Ele começou a tomar um remédio e aí ele começou a ficar sem energia. Ele começou a tomar um remédio. Gente, é o Negão, tá? Meu cachorrinho, que vocês não conhecem. Tá aqui debaixo, batendo o rabo. Começou a tomar um remédio e aí ele não dorme à noite. E quando é de manhã, aquela sonolência, com vontade de ficar na cama e fica até o meio-dia pra pegar no trampo. É o remédio, doutora. Porque esse remédio tá me dopando. Nem sempre é o remédio. Nem sempre. Por quê? O que acontece principalmente na bipolaridade? O paciente, quando chega depois das 4 da tarde até meia-noite, ele fica ativado. Lembra que eu falei pra vocês que o paciente bipolar ele tem a ver com energia? Essa energia pode ser boa, pode ser irritada, né? Tem a ver com energia. Então, o paciente fica muito energizado à noite e de manhã ele fica muito letárgico pela própria doença em si. Então, às vezes, o paciente, mesmo sem tomar remédio, ele já tem esses sintomas. E ele não percebe muitas vezes, né? E aí começa a fazer o tratamento, o remédio ainda não fez efeito e o transtorno tá muito aguçado. Então, ainda fica alguns dias, tá? Pode ser o remédio, mas também pode ser o próprio transtorno. Perguntas. A Geisene pergunta, como saber se o medicamento está estabilizando o humor ou apenas mascarando sintomas? Através da avaliação do paciente. Por exemplo, o paciente está melhorando a agitação dele, está melhor com a insônia, está melhor com a irritabilidade, está melhor com sintomas depressivos. Então, é através da avaliação. Por isso que é importante o acompanhamento. Compreende? Certo?
Eu respondi sua pergunta, Gessiane? A outra também, sobre a alveivância, eu te respondi também, não sei se ficou claro. A Sheila pergunta, o bipolar, quando está na fase depressiva, ele sempre tem pensamento suicida? Não. Não. Eu tenho bipolares que nunca pensaram, nunca tiveram a questão suicida. Tem uma angústia muito grande, tem casos que se cortam, tem casos que tentam suicídio, tá? Então, assim, depende muito de cada caso. A questão é que depressões suicidas têm mais chance de serem depressões bipolares. Agora, toda depressão bipolar é suicida? Nem sempre, mas a tendência é, aumenta-se a chance de ser. Compreende? Que mais, gente, de perguntas? Então, cuidado, tá? O que acontece? Se o paciente é bipolar e ele toma um antidepressivo e ele não melhora muito bem, pode ser que ele não seja um depressivo unipolar, e sim bipolar. Se o paciente começa a tomar o remédio e não vê nenhum efeito por meses, por mais de um mês, pode ser que ele não seja um depressivo unipolar, e sim bipolar. Se o paciente começou a tomar o remédio, sentiu melhora muito rápida ou sentiu melhora e de repente o efeito cai, pode ser que o paciente não seja um depressivo unipolar, e sim bipolar. O paciente começou muito cedo, na adolescência, com autolesão, com comportamentos de risco, com ideação suicida ou depressão logo cedo, aumenta-se a chance desse paciente ser ou desenvolver a bipolaridade. Certo? Isso tudo eu falei na live 1 e 2, então te convido para assistir. Certo? Vou passar alguns casos, gente. Qual é a diferença do TDAH e da bipolaridade? Gente, isso aí a gente vai conversar na semana que vem, tá? Vamos conversar na semana que vem. Semana que vem aqui, a live 4, a gente vai ter a Carline, que é neuropsicóloga. Ela vai juntamente comigo, a gente vai entender que tem muitos sintomas dentro do TDAH, que tem dentro da bipolaridade, que tem dentro de um autismo, que tem dentro de um TOC, que tem dentro de um borderline. Difícil, né? É difícil. Por isso que a gente tem que ter um segmento profissional. Porque às vezes eu não vou conseguir 1, 2, 3 consultas ver, né? Ou te vi mais vezes, mas muito espaçado. O paciente vem a cada 1 ano, a cada 6 meses. Não. Eu tenho que ter um segmento ali. Certo? E o TDAH tem a questão da concentração, que tem também na bipolaridade. Lembra que a mente do bipolar é agitado? Do TDAH também. Mas como separar os dois? Próxima live você vai saber. Certo? Uma mulher bipolar que faz tratamento com lítio, caso ela fique grávida, deve suspender o tratamento ou tem a possibilidade de continuidade? Ótima pergunta também. Tava estudando, inclusive, essa semana sobre isso. Lítio é proibido 100% na gestação? Não é proibido 100% na gestação, mas é melhor que suspenda pelo menos no primeiro trimestre. Nos primeiros 3 meses de gestação, o ideal é que suspenda, certo? Se a gente puder colocar um outro, seria melhor, tá? Ah, mas vamos supor que a paciente é um bipolar grave e que ela melhorou muito e só com lítio. Aí a gente vai colocar na balança, né? É uma bipolar grave que melhorou com lítio. Se eu suspender esse lítio, o que vai acontecer com essa gestação? Então, é mais benefício eu continuar com o lítio do que tirar. Então, aí nesse caso a gente continua. Se não for esse caso, a gente conseguir outras opções, como a quetiapina, é muito usada e muito bem usada na gestação. O ácido valproico também em alguns casos. Não, ácido valproico não, é na lactação. Tá, mas enfim. A quetiapina, alguns antipsicóticos. Olha que interessante, né? O antipsicótico, tem vários antipsicóticos que podem ser usados na gestação livremente, tranquilamente, ok? Em comparação ao lítio. Então, o lítio tem alguns casos que a gente mantém, mas a gente procura tirar pelo menos no primeiro trimestre, depois você pode voltar, certo? Então, depende do caso.
Mas é bom evitar, sim, só se for um último caso, certo? E aí, por quê? Parar o tratamento por completo, eu vou tirar o lítio e colocar alguma coisa no lugar. Porque se eu parar o tratamento, já existem estudos que mulheres bipolares que param o tratamento, 60% vai entrar em psicose pós-parto ou mais. Quando você faz tratamento, isso reduz aí para 15, 20%. Psicose, tá, gente? Tô falando de psicose. Certo? Então é importantíssimo a gente tratar não só a bipolaridade, mas a depressão na gestação. E aí a gente vê muito erro. É uma live que eu já fiz pra vocês, tá? Medicação e gestação. Eu fiz, tá aqui no meu perfil. Porque muitos obstetras e muitos médicos não têm esse conhecimento. Aí há essa treta aí com a psiquiatria. Como sempre, né? Pobre da psiquiatria, gente, não aguento mais. Não tenho um dia de paz. E aí fala, não, porque tem que suspender tudo. Existem remédios que não pode, mas tem muitos remédios que podem. Quetiapina, por exemplo, risperidona pode, olanzapina pode, tá? Tô falando de antipsicóticos. Certo? Vou dar aqui, semana que vem, então, a gente vai fazer a diferença, o diagnóstico diferencial. Como que eu diferencio o TDAH do bipolar? Como que eu diferencio o borderline com o bipolar? E a gente vai entender que pode ter também os dois diagnósticos juntos. Certo? Pergunta, gente. Bora, perguntas. Fala comigo. Quero responder perguntas. Eu tenho vários casos aqui que eu tava lembrando que as pessoas acham que não é bipolaridade e é, gente. Eu peguei um caso de uma paciente que ela chegou a convulsionar. Ela ficou 20 dias sem dormir. 20 dias sem dormir. Não conseguia desligar. E aí ela convulsionou, tá? Tem casos de pacientes que não dormem. Então, insônias muito bravas, assim, sabe? Insônia braba mesmo. Geralmente é um tipo bipolar. Uma dúvida aqui. Sinto muita dor no peito, fadiga, taquicardia, pensamento acelerado, muito estresse todo dia. Isso, não sei o que ultimamente tô com o rosto dormente, língua e tonturas. Preciso em qual profissional? Psiquiatra. Eu vou falar psiquiatra, né? Talvez porque eu vejo você... Outra coisa, tá, gente? Um bipolar pode ter crise de ansiedade. Não é porque você é bipolar que você também não é depressivo e ansioso. A questão é que você é um depressivo ansioso tudo junto e bem diferente das outras ansiedades e de depressões unipolares. Por isso que muitas vezes você vai usar um remédio que outras pessoas que não são bipolares você está usando. É muito comum o paciente chegar para mim com crise de pânico, ataque do pânico, crise de ansiedade. E quando eu começo a acompanhar, eu vejo o quê? Uma bipolaridade, certo? Eu tenho um caso de um paciente que chegou pra mim, ela chegou com crise de ansiedade, ela não dormia, uma paciente muito acelerada, muito, né, fazia muitas coisas dentro de casa, só que ela não conseguia, uma mãe cansada, com o filho também que era autista, então exigia uma demanda grande dela. Um outro filho nasceu com vários problemas, logo recém-nascido passou por cirurgias. Então ela chegou nesse contexto pra mim, de sobrecarga, fadiga, cansaço, certo? E muita ansiedade. Aí eu comecei a tratar como ansiedade, simples, tá? Ela tinha também uma depressão, ela tinha sintomas depressivos, uma angústia muito grande. E comecei a tratar com antidepressivo clássico, paroxetina, por exemplo. Aí tá, foi evoluindo, deu uma melhoradinha, mas não continuou muito agitada. E aí eu já liguei o alerta, né? Ela tava já há alguns meses com a medicação, não melhorava, uma questão meio arrastada.
Aí ela começou a ter muita dor. Preste atenção. Muita dor. Chegou pro reumato. O reumato estava investigando e não achava nada nas juntas, né, nas articulações, mas ela tinha dor. Muita dor, muita dor, muita dor. E tava já numa investigação assim, a mulher tava sendo virada de cabeça para baixo. Só que não concluía nenhum diagnóstico claro. Tinha algumas alterações nos exames de reumatologia, mas não concluía. Ela estava tomando Tramal, quase morfina, para dor. E pregabalina, para quem não conhece, pregabalina é uma medicação que também é um anticonvulsivante, mas é usado para dor crônica. É muito usado agora chikungunya, tá? E aí, eu não melhorava de jeito nenhum. Até que eu sentei com ela de novo, eu falei, Renata, você, por acaso, tem aí algum familiar que tem bipolaridade? Que eu te perguntei na primeira consulta, você disse que não, tal. Você tinha alguém com diagnóstico, né, de psiquiatria? E ela falou que não tinha nada. Quando eu perguntei especificamente bipolaridade, ela falou assim, sim, a minha irmã. A minha irmã. E aí eu falei, tá, mas você ia me contar quando isso? Ah, doutora, eu esqueci, mas a minha irmã é assim, assado. Eu falei, opa, eu posso estar errada, mas pelo que você tá me falando aí, junto com a questão genética, que é muito forte, né? Pode ser que você seja uma bipolar. E aí a gente começou a tratar com o estabilizador de humor. E aí, essa mulher melhorou. Melhorou a ansiedade, melhorou as crises de ansiedade. E adivinha, gente? Hoje a paciente não toma nenhum remédio para dor. Porque as dores dela sumiram. E a gente acha que, não, é psicológico isso, né? Tipo, da cabeça da pessoa. Realmente é da cabeça, do cérebro. Porque o bipolar tem uma inflamação central, onde todo o sistema imunológico, a inflamação é aguçada. Então é muito comum bipolar ter, por exemplo, intestino inflamado, ter doenças dermatológicas, ter às vezes lúpus, doença autoimune. Eu tenho uma paciente com lúpus também, então, que é bipolar. Então, assim, quando você trata a bipolaridade, não que ela vai ter cura, por exemplo, do lúpus, mas o lúpus vai estabilizar também. Não que a pessoa que tem psoríase vai sarar e nunca mais, mas vai estabilizar, certo? Não que a pessoa talvez nunca vai ter dor, mas vai estabilizar. Então, é baseado no tratamento bipolar. Existe uma diferença entre estabilizador... Eu não entendi aqui. A pessoa sempre vai depender da medicação? Tá, eu vou pegar o final da pergunta. Acho que a pergunta é se vai ter cura, né? Gente, assim como o TDAH, o bipolar não tem cura. Meu Deus, como assim? Sim. Qual é a diferença de não ter cura e ter tratamento? O ter tratamento é que tem um controle. Mas a pessoa sempre vai precisar de uma medicação para ajustar a parte cerebral dela. Assim como o TDAH sempre vai precisar de uma medicação para ajudar na função do cérebro, tá? Então, qual que é a diferença entre não ter cura e ter tratamento, né? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Diabéticos. Vamos imaginar aqui duas pessoas diabéticas. Essa tem diabetes, essa tem diabetes. Essa aqui não trata ou trata malemar e essa aqui trata certinho. Essa paciente aqui que não trata, provavelmente ela vai ter sequelas, como por exemplo de diabetes, pé amputado ou problema renal. Já esse aqui pode se tornar um atleta se ele quiser. Então existem pacientes com diabetes que são doentes e existem pacientes que têm o diagnóstico. São duas coisas diferentes. Um paciente é adoecido e o outro tem diagnóstico. Ter diagnóstico não significa que você é uma pessoa doente, ou que você é uma pessoa adoecida, ou que você tem um descontrole, tá? Ter diagnóstico não quer dizer que você não vai ter uma vida normalizada. Consigo entender? Mas bipolar não tem cura, segundo a medicina.
Quais são os maiores erros que as pessoas cometem durante o tratamento e que pode atrapalhar a melhora? Ótima pergunta, gente! Aí que vai entrar o que eu não falei. O tratamento para qualquer doença, para qualquer transtorno, existe o tratamento farmacológico, onde vai ter remédio, e existe o tratamento não farmacológico. Aí entra os 5 pilares que a doutora Thaís fala, né? Que não é só tomar remédio, tem todo um contexto aí, né? No bipolar, principalmente no bipolar, mas isso também vale para você ansioso, para você TDAH, para você depressivo unipolar, para você qualquer transtorno que você tenha, ou que você não queira ter, ou que você não queira desenvolver, se você não tiver genética, né? Mas são 3 coisinhas que a gente tem que cuidar, né? Lógico, exercício físico, espiritualidade, psicoterapia, mas dentro desses 5 pilares, tem 3 coisinhas que você tem que tomar cuidado. E que se o bipolar não fizer, não cuidar dessas 3 coisinhas, mesmo tomando o melhor remédio e o remédio fazendo efeito, o remédio vai parar de fazer efeito porque você está dando gatilhos no seu cérebro. Então o remédio vai estar ali tentando estabilizar o seu cérebro. Isso vale para qualquer diagnóstico, ok? E aí tem 3 coisas que podem ser gatilhos, mas principalmente no bipolar. Primeiro gatilho, sono. Sim, o paciente bipolar tem que dormir no mínimo de 8, na verdade a gente fala 9 horas. Uma pessoa que não tem diagnóstico, 8 horas. E aí, quem dorme 8 horas por noite? 8 horas. Se você não quer ter demência, não quer ter Alzheimer, não quer ter depressão, não quer ter nada, falta de memória e concentração, eita, TDAH. Você tem que dormir 8 horas por noite. O bipolar a gente fala de 8 a 10, tá? A gente é um cérebro mais exigente, para deixar o seu cérebro bem bonitinho, tranquilinho. Se você não está dormindo, bipolar, se você não está dormindo, opa, é um termômetro. Eita, é um termômetro de você voltar imediatamente no seu médico e falar, doutora, eu vou instabilizar ou eu já estou instável. O bipolar que não dorme, ele vai ter virada. Ou ele vai para mania ou ele vai para depressão. Ele vai sair do polo de normalidade, tá? Ele vai para um dos extremidades com certeza. Ou ele já está, ou ele vai a qualquer momento, tá? Então, sono. Priorize o seu sono. Senão, não vai dar certo. Segundo, açúcar em excesso, tá? E cafeína. Chocolate tem açúcar e café. Então, na Páscoa, os bipolares se instabilizam horrores. Por quê? A cafeína, o açúcar, ativa. Opa, o cérebro tá ativado, não vou dormir, vou instabilizar. Ou eu vou para cima, eu vou para os extremos abaixo. Então, essas 3 coisas são os erros cruciais, os erros mais comuns. Tem que dormir, tem que evitar cafeína, principalmente depois das 3 da tarde. Cafeína tem no chimarrão, no tereré, no café, no chocolate e na Coca-Cola. No chá verde, no chá preto, no chá mate, tá? Então tem que cuidar. Açúcar, cafeína e sono, tá? E é claro, exercício físico vai ajudar muito. Gente, bipolar, depressivo, ansioso, TDAH que não trata, tem um pezinho lá de chance por uma demência, viu? O que é demência? Alzheimer. Então tem que tratar. Ah, eu não quero tratar. Tem que tratar. Certo? Eu falei na live 1, live 2 sobre mania e hipomania. Lembrando que mania não é mania de roer unha. Isso não é mania na bipolaridade. Tá? Veja lá na live 1, live 2 que eu vou falar pra vocês. O que acontece na mania, a pessoa fica energizada. Ou ela fica muito produtiva ou muito irritada. Tem pessoas que ficam felizes demais e tem pessoas que ficam irritadas demais. É onde tem conflitos, às vezes uso de drogas, álcool, comportamentos de risco,
compulsão por alguma coisa, ou por compras, ou por outras coisas. Então, é a fase de mania, tá? Essa mania não tem a ver com mania de roer unha, mania de usar laranja, mania de tomar água no copo de vidro. Não. Isso não é mania na psiquiatria, certo? Fase mania é a fase de euforia ou irritabilidade. Doutora, minha filha toma quetiapina, fluoxetina, mas tinha que tomar lítio, só que ela não quis tomar, apenas 5, e não quis mais tomar. O que a senhora diz sobre isso? O que eu digo é que a gente tem que, se foi uma prescrição médica, tem algum motivo aí. E se ela não quer tomar, é até complicado eu falar isso, né? Tem que avaliar e o certo é que ela tome pra gente poder ver, né? Entender por que ela não quer, né? Se tem um motivo, pensar num substituto, ou se simplesmente ela não quer tratar. Certo, gente? Perguntas. Nossa, gente, já deu 1h30 de live. 1h20, na verdade. É isso, tá? Não esqueça, semana que vem, live 4, vamos falar qual que é a diferença de TDAH para bipolar, de TDAH e borderline, certo? Rosângela, eu falei isso na live de hoje, tá? Como eu tô finalizando já, dá uma olhadinha na live, vai ficar gravada, tá bom? Certo? E aí, gente, semana que vem tem mais. Assista a live 1, live 2, a live de hoje, se você perdeu. É importante, tá? Eu respondi a maioria ou quase todas as dúvidas comuns, tá? E se você achou legal essa live, compartilha. Compartilhe, ajude a gente a disseminar conhecimento, certo? Compartilhe para um amigo, para um profissional teu, tá? Questione o seu médico. Será que eu não tenho bipolaridade? Questione o seu psicólogo, certo? E é isso, gente. Um grande abraço. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Até mais.